fazer as apresentações, Leonardo Bortoleto. Ele é administrador de empresas, graduado pela Universidade FUMEC, fundador do Clube de Permuta, como todos sabem, a maior plataforma de permutas multilaterais da América Latina, conselheiro de diversas empresas e corporações, ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel, da Sucesso Minas e a Sucesso Nacional. Possui ampla experiência em gestão empresarial, relacionamento com clientes de forma estratégica e oportunidades de novos negócios das empresas. O que vocês vão receber aqui hoje são muitas pérolas, muitos insights de como vocês conseguem utilizar melhor ainda a plataforma do Clube de Permuta do que vocês já utilizam. Mais de 20 anos ministrando palestras sobre gestão de negócios, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e economia compartilhada. E eu também quero lembrar a todos que todos vocês têm aí na mesa uma fichinha onde vocês podem anotar perguntas. Então aproveitem a oportunidade para fazer aquelas perguntas, eventualmente alguma dúvida, pedir alguma dica de algo que faça a diferença no negócio de vocês. Nós estamos com o grande mestre aqui do Clube de Permuta para fazer aquelas perguntas, eventualmente alguma dúvida, pedir alguma dica de algo que faça a diferença no negócio de vocês. Nós estamos com o grande mestre aqui do Clube de Permuta com a gente. Então eu queria convidar aqui no palco o meu grande amigo Leonardo Bortoleto. Boa tarde. Obrigado por você estar aqui. Obrigado, Mandara, pelo convite. Kátia, querida, obrigado, Lídice, obrigado, Aline, todos vocês. Márcio, obrigado por poder estar aqui em Franca. O sonho que Deus me deu é uma resposta ao que eu precisava fazer, só dependia de mim e de mais ninguém. É mudar o jeito de pensar. Muitas das vezes, quando você falar de permuta, as pessoas vão achar que você está quebrado. Muitas das vezes, quando você falar de permuta multilateral, vão achar que você está fumando maconha. Muitas das vezes em que você se apresentar estrategista pela maneira com a qual você atua no clube, as pessoas mais preguiçosas em matemática vão falar assim: é muito complicado isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, querido e querida. Se tem um negócio que não é complicado, é permuta. Agora, precisa ser inteligente para poder entender o nível de sofisticação do que eu vou apresentar aqui para você. O que eu quero é que de alguma forma, se serviu para mim, que sirva para você. Mas eu vou te apresentar em números, de maneira clara, cristalina, aquilo que eu não apresento em lugar nenhum. Aqui, em uma sequência muito rápida, em 2012, muda a mentalidade porque nasce o Clube de Permuta. Nasce o Clube de Permuta, um sonho de Deus. Em 2015, depois de 3 anos, a gente começa a expandir o Clube de Permuta, é por isso que o Clube de Permuta está aqui em Franca. Porque em 2015, a gente decidiu que o modelo que a gente utilizava transcendia a cidade de Belo Horizonte e poderia ser aplicado à realidade de outros empresários de vários lugares do país. E a gente começou com franquia em 2015. Esse negócio ficou realmente muito interessante. Em 2016, eu vendi a Web Consult. Ela tinha mais de 20 anos. Eu vendi a Web Consult em 2016 porque eu precisava me dedicar para que o projeto de franchise que a gente começou um ano antes, em 2015, verdadeiramente funcionasse. E funcionou. Porque em 2019 a gente foi considerada a maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil. Uma novidade, talvez, para muitas pessoas. Nós não somos pioneiros no Brasil com permuta multilateral. Nós somos pioneiros em uma rede de franchising. Mas a permuta multilateral já existia no Brasil quando a gente começou. E a gente não nasceu líder. Nós conquistamos a liderança em 2019, depois de 4 anos de expansão do nosso processo de franchise. Em 2021, passada a pandemia em 2020, em 2021, também um ano de pandemia, ao final dele, nós trabalhamos a nossa base de associados de uma maneira diferente e nos tornamos a maior da América Latina. Posto esse que a gente jamais perdeu desde 2021. Em 2022 a gente disputa pela primeira vez o Centro de Excelência da BF em franchise e vencemos. 2023 bicampeões. Em 2024 a gente faz a nossa unidade da Colômbia e de Portugal. Ganhamos pela 3ª vez consecutiva o Centro de Excelência em franchise. 2025 o tetracampeonato do Centro de Excelência. Estamos disputando de novo em 2026. Eu conto para vocês se deu penta ou não em maio. Mas por que isso aqui? Porque isso aqui está recheado de case, está recheado de oportunidade. A permuta começou na minha vida por uma necessidade. Olha, mas você não falou que você não era pobre? Eu sempre fui de classe média. A escola que meu pai me colocou, que colocou meus irmãos, lembrando, sou eu e mais 3. Quem tem 4 filhos aqui? Levanta a mão.
Agora eu vou engrossar. Quem tem 3? Você já sabe como que é para pagar boleto de escola, né? Sabe como é que é ou não? 3. Meu pai nunca pagou. Meu pai nunca pagou. Tem dinheiro não. Volta para cá. Depois se tornou estilo de vida. Eu vou te explicar. Olha só. A gente tem que entender que as experiências que a gente vive formam o nosso jeito de pensar. Concorda comigo? É baseado naquilo que a gente adquire de conhecimento, mais experiência de vida. Isso molda o nosso raciocínio. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era ruim. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era coisa de gente quebrada. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era algo a ser utilizado como uma alternativa na hora que todas as outras acabaram. Ela é a minha primeira alternativa. Para isso acontecer, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Para pagar a escola dos meus filhos, eu fui no Colégio Batista, escola que eu escolhi para poder ser a escola dos meus filhos, e a reboque veio meu sobrinho. Quando eu conversei com eles, o Colégio Batista não faz parte do clube de permuta. E aí vai o primeiro entrave que eu quero tirar da sua cabeça. O clube de permuta ele não se fecha em si próprio. O clube de permuta é para mim, não sei para você, eu estou contando a minha história. O clube de permuta é para mim moeda igual Pix. O clube de permuta é para mim moeda igual cartão de crédito. Então, eu fui até a direção do Colégio Batista e falei o seguinte: eu gostaria de trazer meus 2 filhos para cá. Aí eles falaram assim: Léo, que maravilhoso, nós temos até um desconto. Quando vem um irmão, tem 10% de desconto na mensalidade do mais novo. Ah, que maravilha. Aí eu perguntei assim: e se eu pagar 3 anos na frente? Ele falou: você está falando sério? Eu falei: tô. Aí o cara já pensa assim: estou conversando com o rico, vai ser bom aqui o comércio, né? Aí ele fala assim: não, se me pagar em 3 anos, tem um outro desconto. Eu falei: quanto que é o desconto? Fez as contas. Quanto que dá tudo? Deu tanto. Entrei na plataforma do clube de permuta, loguei com a minha senha e falei assim: o que você quer? Ele falou: como assim? Eu falei: escolhe o que você quer aqui, eu vou te pagar. Não, mas eu não posso participar do clube de permuta. Eu te falei quando você me ofereceu que a Junta Nacional do Colégio Batista não autorizou por causa da dinâmica. Eu falei assim: eu não estou pedindo para você entrar no clube, não. Eu estou falando o que é que você quer que eu te pague aqui à vista, 3 anos e 2 meninos, que eu vou te pagar agora, é só você escolher. Você está falando sério? Eu posso usar sem ser associado? Pode. É meu, eu faço o que eu quiser. Mas deixa eu te fazer um parênteses antes que você ache que isso é um privilégio meu. Isso é seu também. Sabe o que o seu contrato fala com o clube de permuta? Que todas as vezes em que você quiser utilizar o crédito para fora da sua empresa ou para você, basta você comunicar o clube autoriza, você vai lá e usa. Aí eu cheguei para ele e falei assim: o que você precisa? Ele falou assim: não, Léo, você me pegou de surpresa. Eu falei: eu vou te ajudar. Você precisa de publicidade? Você precisa de controle de praga? Você precisa de sistema de limpeza? Nossa, tudo isso aqui eu gasto uma fortuna. Eu falei: perfeitamente, dá para chamar quem é que paga a conta? Aí ele já chegou, chamou no ramal quem paga a conta. Chegou, fez a conta. Por fim, nós fechamos 3 anos, 2 meninos, mas dava para fazer 5. Mas foi uma experiência. Isso, meus meninos eram desse tamanho. Vocês viram pela foto ali que já passou eu há muito tempo. Aliás, para me passar não precisa muito esforço também. Mas a realidade é que eu não pago boleto de escola em dinheiro. Por quê? Eu sou inteligente. Você já parou para pensar que você pode pagar suas coisas de maneira antecipada, fazer bem para a pessoa que está ali e ainda te custar menos? Outro item. Eu precisava fazer uma viagem para os Estados Unidos. Por quê? Porque a permuta me permite realizações. Eu falei para vocês, hoje faz 5 anos que meu pai faleceu. Em 2019, faziam 30 anos que meu pai não voltava a Miami. Meu pai ele ia regularmente aos Estados Unidos sempre que podia, porque trabalhava com a exportação das pedras. Mas de 1989, que foi a última viagem que ele havia feito até então, parou o comércio para os Estados Unidos, não fazia mais sentido ele ir, ele nunca mais foi. Eu chamei meu pai, nós ficamos lá 10 dias, só eu e ele. Ontem eu estava conversando com um amigo, anteontem eu estava conversando com um amigo meu lá na rádio, e eu mostrei para ele um vídeo que eu filmei com meu pai num dos passeios que a gente fez. A gente alugou um carro. Esse carro que a gente alugou, ele estava dirigindo, ele estava brincando, eu estava comentando: daqui uns dias meu pai vai fazer 5 anos que eu não vejo mais, mas a permuta me permitiu levar ele até lá. Nós fomos de avião, óbvio, fomos bem, ficamos num lugar. lugar legal, óbvio, foi muito bem. Eu só não perguntei os dólares que estavam no bolso. 30 anos. 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 30 anos.
Esse aí eu não tinha casa de câmbio para poder trocar ainda, senão eu trocava também. A permuta na sequência fez com que eu pudesse aumentar o meu patrimônio. Eu estou falando aqui na sequência da minha exposição. Muitas das coisas aqui se entrelaçam uma na outra. Eu peguei algumas experiências para poder tratar para você. Se eu for ficar falando para você tudo que eu faço em permuta, eu fico aqui até amanhã. Estou falando sério, não estou exagerando. Mas é porque em nenhum momento eu compro absolutamente nada de forma significativa sem fazer a seguinte pergunta para a pessoa que está recebendo: você vai fazer o que com o dinheiro que eu vou te dar? Você já perguntou isso para alguém? É invasivo, né? É uma pergunta que a pessoa pode responder: mas o que você tem a ver com isso? Eu falei assim, eu já respondi, já teve gente que me falou: mas o que você tem a ver com isso? Eu falei: nada. Eu não tenho nada a ver com isso, mas você, dependendo da resposta que você me der, você tem uma venda ou não tem. Ou você pode ter uma vendinha muito pequenininha ou uma venda maior. Eu só preciso saber o que você vai fazer com o dinheiro que eu vou te dar, porque muitas das vezes o que você vai fazer com o dinheiro que eu vou te dar, eu já tenho para te entregar. Então eu não preciso te dar o dinheiro para você ir lá gastar, eu te dou direto o que você quer. Todo mundo aqui concorda que dinheiro nada mais é do que uma unidade monetária que passa de uma mão para outra, que todo mundo aceita? Mas que a gente usa dinheiro para poder ter alguma outra coisa? Essa outra coisa, você tem 140 e poucas opções só aqui em Franca. É a maneira de enxergar. Aí eu fiz compra de imóvel pagando em permuta. Eu fiz reforma de imóvel, inclusive na minha casa. Aliás, graças ao bom Deus, o ano passado foi o único ano, desde que eu mudei para a casa que eu estou, e essa casa vai fazer 10 anos que eu estou lá, que eu não tenho obra. Porque pela facilidade de termos obra, minha esposa sempre tem uma obra para fazer. Você não tem noção do que é lá em casa. Um dia, meu filho chegou lá para abril, maio do ano passado, e ele falou assim: papai, você já reparou que não tem nenhum pedreiro aqui em casa esse ano? Eu falei: verdade, meu filho, graças a Deus. Brincadeiras à parte, só uma bênção. Eu posso ter a casa que eu quis ter, do jeito que eu e minha esposa escolhemos ter, porque eu tinha a moeda certa para poder fazer acontecer. Não acaba por aqui não, pessoal. Tem mais. Participação societária. Talvez você nunca tenha pensado nisso, isso faz parte do meu dia a dia. Eu tenho hoje participação em 12 CNPJs diferentes. Meu principal negócio é o clube de permuta, mas eu tenho participação ativa ou só como investidor em 12 CNPJs diferentes. Essas aquisições de participação societária, elas aconteceram adquirindo essas participações, essas ações em permuta. Toda empresa tem um plano de negócio. Se não tem, deveria ter. Se alguém chamar você para ser sócio de uma empresa que não sabe o que vai fazer, não seja sócio. Agora, se a pessoa vai precisar colocar em prática um plano, ela vai gastar o dinheiro do investidor em alguma coisa. De novo, a mesma pergunta: o que você vai fazer com o dinheiro que eu vou te dar como investidor? Eu preciso de um plano de marketing, eu preciso da publicidade, eu preciso contratar pessoas, eu preciso de contabilidade, eu preciso reformar o meu jurídico, eu preciso investir em compliance, em governança, eu preciso fazer uma sequência de eventos para lançamento. Falei: traz todo o plano de negócio, que agora eu vou descobrir qual que é o tamanho da minha participação societária. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ninguém está entendendo nada, eu posso começar tudo de novo e a gente sai daqui no jantar, não tem problema nenhum. É simples, pessoal. É a maneira com a qual você enxerga a situação que está diante de você. As participações societárias foram adquiridas, mantidas, conduzidas em permuta. Roupa e acessório. Deixa eu te perguntar um negócio. Você não trabalha pelada, você precisa de roupa. Se você precisa de roupa, a sua cabeça funciona da seguinte forma: vou até uma loja, escolho a roupa que eu quero e pago com cartão de crédito. Se eu comprar muito, eu peço para dividir. Se eu comprar pouco e der conta, eu peço desconto à vista e pago. É assim que funciona a sua cabeça? É assim a mentalidade? A minha não. A minha não. A minha não. Eu escolho tipos de roupa. Eu escolho tipos de relógio. Eu escolho tipos de óculos, tipos de acessório. Não tem absolutamente nada que você está vendo aqui que foi pago em dinheiro. Nada. Absolutamente nada. Por que eu escolho tipo? Porque quando eu escolho tipo, eu não estou condicionado a um lugar, eu estou condicionado a alguns lugares. E eu vou em alguns lugares. E nesses alguns lugares, a mesma pergunta: posso falar com o dono? Pode. Você vai fazer o que com o dinheiro?
estão achando que é brincadeira? Não é. Meus filhos perguntam, você vai fazer o que com o meu dinheiro? Verdade. Eu fiz um óculos há um tempo atrás, aqui em Franca, na ótica 5G. A hora que eu pedi o segundo óculos, ele falou assim, papai, vai ficar muito caro, hein? Eu falei, eu sei, você merece, eu vou fazer. Ele falou assim, você não está pagando isso em dinheiro não? Eu falei, não filho, pode ficar tranquilo. É assim que você perpetua uma cultura. Tem gente que ensina o filho a ser mão de vaca. Tem gente que ensina o filho a ser austero. Tem gente que ensina o filho com seus exemplos a ser perdulário. Eu escolhi ensinar a eles a ser inteligente, porque em qualquer situação ele consegue decidir melhor. A hora que eu faço compras das minhas roupas, dos meus acessórios, daquilo que eu estou utilizando em permuta, o que acontece com o meu saldo no banco? Ele fica do mesmo tamanho. Sim ou não? Eu não vou mandar o cartão de crédito, eu não vou fazer o Pix, não vou pagar nem à vista, nem dividido com dinheiro, pago com permuta. O que aconteceu com esse dinheiro? Ele ficou lá. Acompanha o raciocínio, estou caminhando para encerrar. Essa foi uma das manobras mais diferentes que eu já fiz. Em 2017, já tinha um ano que a Uber estava funcionando no Brasil, em especial lá em Belo Horizonte. Eu era presidente da Sucesso Minas nessa época e foi através do mandato de segurança que a gente impetrou em Belo Horizonte que a Uber conseguiu funcionar. Depois a gente fez esse mesmo processo em Salvador, em Porto Alegre, em outras capitais, para poder funcionar o Uber aqui no Brasil. E eu acabei ficando muito próximo da direção da Uber. Vi que aquilo ali era uma coisa inteligente. Cheguei para minha esposa e falei o seguinte, olha, nós não vamos ter mais 2 carros aqui em casa, eu não preciso de carro, nós vamos ter um carro para a família, que você fica com o carro durante toda a semana. No final de semana, que eu estou fora de uma agenda família, eu dirijo esse mesmo carro, ou você dirige, mas aí se torna o carro nosso. Mas não vou ficar com 2 carros. Sabe por que eu não vou ficar com 2 carros? Aí eu vou mostrar uma conta para ela. Você já viu quanto custa o seu carro? Alguma vez você fez essa conta? Estou fazendo especificamente para você que tem 2 carros em casa. Você já fez essa conta? Se você fez a conta e verdadeiramente quiser sair um pouquinho da zona de conforto, você está mais rico. Se você fez essa conta, mas quis ficar com a zona de conforto, você está um pouquinho mais pobre. Simples assim. Em 2017 eu parei de ter um carro meu, a gente passou a ter um carro da família. E aí eu cheguei numa concessionária Honda, e cheguei para ele e falei o seguinte, se eu vier comprar um carro aqui, o que eu perguntei para ele? O que você vai fazer com o meu dinheiro? Aí ele falou um monte de coisa. Ah, não, mas eu não quero fazer essa troca, porque carro eu tenho que repor imediatamente, é um negócio difícil, porque me gera um custo em dinheiro imediatamente. Embora seja tão bom para mim a sua permuta quanto o dinheiro, eu não estou a fim de queimar uma oportunidade que pode ser em dinheiro para direcionar para outras coisas, para estas coisas que você está me oferecendo. Eu falei, então tá bom. Qual que é o carro que não sai aqui de jeito nenhum? Eu estou te dando exemplos e fazendo de maneira detalhada para você entender como é que funciona na minha cabeça. Você pode gostar ou não, você pode concordar ou não, mas é assim que na cabeça funciona. Eu cheguei para ele e falei assim, qual carro aqui que é difícil de vender? Ele falou, olha, o carro não tem muito difícil, mas duvido. Tem carro que é difícil de vender. Eu vou ser mais específico para você. Qual que é o fumo que você tem aqui dentro que você não consegue vender? Eu falei, vem cá que eu vou te mostrar. Ele me mostrou um Honda Accord de 4 cilindros branco. Só para lembrar vocês, não sei se vocês sabem, táxi em Belo Horizonte é branco. Tá? Accord de 4 cilindros é o pior que está tendo. Aí ele mostrou aqui, eu falei, quanto custa esse carro? Ele, se não me engano, 130 mil, 2017. Aí eu cheguei brincando, falei, tem 2 desses? Não, só tem um, Léo, não posso comprar 2 aqui, tem bom para vender. Falei, quer fazer com esse? Quero. Fiquei 1 ano de Honda Accord branco. É um problema pra você? Tem um carro que parece um táxi? Para mim não é. Nenhum, 0 problema. Aí, com esse carro, eu nem contei essa operação aqui, estou começando. Com esse carro, você concorda que ele foi 100% em permuta? O que eu passei a ter? Um ativo alto, que eu falei assim, eu não vou deixar cair o valor desse carro demais. No final do ano, voltei nele. Quer o carro de volta? Tem outro fumo aí ou não? Para eu pagar a diferença por 100 em permuta? Falei, não, Léo, mas isso aí eu não pego. Eu falei, você vai pegar porque ele é seu, você vai pegar sim. Eu só vou tirar o outro fumo que você tem daqui. Falei, então vamos fazer o seguinte, Léo, já que você gosta de carro complicado, foi complicado? Não, eu falei fumo. Complicado é você querendo me vender. Eu tenho uma outra concessionária que é Kia. Falei, nossa Deus, lá vem, começa a vir um fumo goiano. Ele falou, não, eu tenho um carro lá que você vai gostar. Você gosta de carro grande? Cadenza. Nunca tinha visto o carro na minha vida. Ele falou, é um carro bonito.
Bonito. Falei, quanto que dá a diferença? Acho que era 40 e poucos mil reais. Falei, o que você precisa? Ele já escolheu o que quer. Sair de lá de cadenza. Você quer escutar o melhor? Tinha promoção no dia que eu fui, ele pagava o IPVA. Paguei o IPVA e permuta também. E foi ele que pagou para mim. Saí de lá, fui para casa. Minha mulher falou assim, nossa, que carro lindo. O pessoal não pergunta a marca, não pergunta nada. Você nunca viu esse carro na vida. Ficamos em 2016 e 2017 com esse carro. E aí, eu fui fazendo uma troca atrás da outra. Apareceu uma oportunidade de comprar uma Mercedes em permuta. Integral. Eu já tinha um carro. Eu comprei. Aí você fala assim, Léo, aí você começou a esnobar. Por quê? Você falou que tinha um racional, o racional que você tinha era também econômico-financeiro, você não tinha dois carros, você passou a ter dois, não foi? Você concorda que como eu vim trocando de carro, a origem dele foi em permuta, e toda a troca da diferença eu pagava em permuta, aquele cadenza que eu tinha era todo em permuta, sim ou não? Eu consegui mais uma Mercedes em permuta, peguei os dois carros e fui em outra concessionária. Falei assim, se eu te entregar esses dois carros, você consegue me vender aquela Mercedes que está ali no fundo? Aí ele falou assim, consigo, claro que dá. Eu falei assim, e quanto que dá a diferença? Dava 100 e poucos mil reais. O carro mais caro que eu já comprei toda a minha vida. Que eram os dois carros, mais 100 e tantos mil. Eu falei assim, o que você vai fazer com o meu dinheiro? Se você não gravar essa frase aqui hoje, eu não sei o que mais eu posso fazer. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, você vai gastar com alguma coisa, não vai? Você vai comer o dinheiro? Você vai guardar embaixo do seu colchão o dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Aqui na empresa tem um monte de coisa que o financeiro que sabe. Chama ele para mim. Eu falei assim, se eu te entregasse 100 mil reais hoje, você ia gastar no quê? Ei, Léo, isso aqui não faz nem cosquinha. Eu falei, que delícia. 100 mil não faz cosquinha? Então escolhe aqui, o que você precisa? Então, como assim? Eu falei, porque escolhendo 100 mil aqui, eu vou ficar com aquele carro no fundo, você vai pegar esses dois aqui para você. O carro que eu uso hoje é esse. Só que para poder chegar nele, nós começamos em 2017. Sempre fazendo a mesma pergunta. O que você vai fazer com o meu dinheiro? Hoje, a estrutura financeira da minha casa é essa aqui. As receitas, os ativos que eu tenho, eles são provenientes dessas fontes de receita. Eu tenho o salário da minha esposa, que é funcionária da Caixa Econômica Federal. Eu tenho remunerações que vêm da Rádio Itatiaia, do Grupo CNN. Eu tenho receitas que vêm do Clube de Permuta. Eu tenho receitas que vêm das minhas participações societárias. E eu tenho receitas dos conselhos de administração e conselhos consultivos que eu faço parte. Todas estas receitas, ora elas são em dinheiro reais, ora elas são em dinheiro permutes, ora elas são em dinheiro permutas outras. Entendeu? Receita lá em casa é isso. É a origem de poder de compra. Não é reais. A contabilidade da minha casa não é em reais, é em dinheiros. Se você usa na sua contabilidade reais, você está perdendo dinheiros. Porque você está usando uma das fontes dos dinheiros. Eu tenho duas muito específicas, reais e permutas. E eu tenho outra que são permutas, no plural, que pode ser um tanto de coisas. Eu posso fazer permuta do que eu quiser, sendo conselheiro consultivo de empresa. Eu sou conselheiro consultivo de uma empresa que me entrega mídia. E com essa mídia eu faço um monte de outras coisas. Isso não é reais, não é permutes, é permutas. Entendeu a fonte de receita aqui de casa? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Esse é meu diferencial. Eu não sei como é que é o seu. Vou te explicar como é que é o meu. Em 2024, este número aqui era 55. Em 2025, 68% das minhas despesas e investimentos se deram nas moedas permutas. 32% das minhas despesas e investimentos se deram em reais. Sabe o que isso significa? Que eu estou usando do que é gerado aqui, de tudo que é gerado aqui, eu uso mais aqui do que aqui. Sabe o que acontece? Esse aqui acaba mais rápido do que esse aqui. Esse aqui está no banco.
todas as vezes que a pessoa não quer me responder, o que ela vai fazer com o meu dinheiro? Eu vou incessantemente encontrar alguém que me responda e que use isso aqui. Mas tem hora que eu não consigo. Aí eu vou e uso essa aqui. Só que cada vez mais eu uso menos essa aqui. Estou passando cada vez mais a usar essa aqui. O que faz com que essa aqui sobre. E deixa eu te dar uma dica sensacional. Quando isso aqui sobe, no país que nós estamos vivendo, a Selic é 15%. Selic é 15%, quer dizer a aplicação a 22%. Se você aplicou em ouro, como eu fiz o ano passado, 71%. Com isso aqui. Se isso aqui, na minha vida, se estagna ou aumenta, tem alguma coisa errada no meu orçamento. Eu estou errando a mão. É assim que a gente senta na minha casa, os 4, para poder fazer os planos do ano seguinte. Vou te dar um exemplo simples. Minha mulher, nós todos os anos nós reunimos, eu, os meus filhos e a Carol, e a gente faz o plano do ano seguinte. Aí lá no plano tinha uma viagem, só eu e a Carol. Tinha um outro plano que os meninos fizeram assim, uma viagem para casa da praia. Sabe, não é que eu tenho casa na praia, não. É uma casa que quase que regularmente a gente vai. Como é que essa casa entrou na minha vida? Pergunta. Eu só saio de lá se a moça não tiver data para poder ir lá, porque meus filhos gostam. É em permuta. Eu vou para outro lugar para fazer o quê? Faz sentido para você? Aí tinha outra viagem, a viagem com a esposa. Eu já tinha usado os meus créditos que eu tinha com a minha agência em permuta. Contratei em permuta um cara que é especialista em gestão de milha. E ontem ele emitiu as minhas passagens para San Andrés em milhas. O que é milhas? Permuta. Então, entenda que o jeito da gente pensar, a maneira com a qual a gente encara a realidade que está diante da gente, pode produzir um efeito ou outro efeito. Eu te pergunto, alguma coisa pode fazer sentido para você? Tem outras talvez que a crítica seja muito alta, você fala assim, isso para mim dentro da minha realidade é completamente diferente do que eu posso fazer, eu não tenho talvez a estrutura que o Léo tem. Eu quero te lembrar que eu não comecei assim. Eu comecei em 1984 vendo meu pai, no meu entendimento, demonstrar uma fraqueza, uma fragilidade dele, porque aquelas moças falaram que era lindo e levaram para casa aquilo que era dele. Mas eu te pergunto, de maneira clara, você consegue fazer isso? O que eu tenho de diferente de você? Por que você não consegue fazer isso? Talvez isso aqui seja uma pergunta retórica, porque talvez você esteja no final dessa apresentação pensando assim, isso deu certo para ele. Ah, isso só dá certo para ele porque ele é o dono do clube. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou tão dono do clube quanto você. O que é isso, Léo? A maioria das minhas operações, elas acontecem igualzinho você, tendo uma empresa que é associada do clube para poder fazer negócio. Ah, mas meu limite é muito baixo. Você pode pensar assim. E essa é a primeira desculpa que talvez você possa vir a dar, sem pensar que estrategicamente você pode fazer diferente. Nunca vai ser um empecilho no clube de permuta o tamanho do limite que você tem, se você estiver equilibrado. Se você continuar comprando e vendendo. Tanto é que você pode ir lá no questionário, clicar, preencher, de novo pedir aumento. Ah, mas eu aperto o botão, não funciona. Não é que não funciona, ele mostra para você que você não tem o equilíbrio necessário para poder continuar. Então você pode chamar a gerente, você pode chamar o franqueado, para poder te ajudar a responder essa pergunta. Você consegue fazer isso? Você acha que é possível você se desprender, talvez, de uma vaidade, de uma fragilidade, de algo que foi imposto de alguma forma para você, te condicionando a entender que permuta é coisa de gente quebrada, que é coisa de gente que está passando necessidade, e pensar com estratégia utilizando permuta? Eu te respondo claramente que vai depender de como que você prepara o seu jeito de pensar. Se você sair daqui hoje, ainda pensando que a permuta é algo pejorativo, se você sair daqui hoje ainda entendendo que a permuta não cabe no seu negócio, que não cabe no seu estilo, que existe uma grande dificuldade de abordar o outro, eu te garanto, você vai sair daqui hoje com as mesmas práticas que você tinha antes de chegar aqui. Agora, se você destravar a sua cabeça e
e começar a experimentar um jeito novo de pensar, você vai ver que tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Da maneira como eu expus aqui, dá a impressão que é muito fácil. Se tem essa impressão para vocês, por favor, não pensem assim. Não é fácil, não. Nem sempre quando você entra e conversa com o empresário faz sugestão e fala assim: nossa, que negócio sensacional, eu compro isso, me manda para cá que nós vamos fazer. Não. Você bate na porta de um, ele fala que você é doido. Você fala na porta de um, ele tem um preconceito que fala assim: ele vai pegar o que ele tem aqui, mas não vai me pagar. Eu gosto de pagar na frente. Eu gosto de chegar na escola para poder diminuir a resistência. É o seguinte: tem jeito de pagar os 3 anos dos moleques de uma vez? Tem jeito de eu pegar o carro aqui que é o piorzinho que você tem? Eu dou a sensação de uma facilidade, porque o meu objetivo não é o carro mais fantástico das galáxias, não é ser conhecido como o principal ricaço do pedaço. A estratégia é fazer com que cada vez mais o percentual de dinheiros esteja pendendo para a balança de permutas e não de reais. Esse é o racional que eu uso. Esse é um racional que você pode usar. E eu gostaria muitíssimo que você utilizasse, lembrando que você não tem só o clube de permuta para poder fazer isso. Você destravando a sua mentalidade e passando a usar o recurso com o nome de dinheiros, você aumenta enormemente o leque que você tem. Muito obrigado pelo seu tempo. Não sei se tem pergunta, se não tiver, eu desço. Se tiver, eu fico aqui. Para o pessoal, para os associados, que o limite de operações não é um crédito, mas sim o universo financeiro que ele tem disponível para transacionar dentro da plataforma. E isso é muito comumente confundido com crédito, com ter que pagar juros. E eu lembro muito bem da visão que você tem, a forma com que você explica. E eu acho muito legal você trazer para o pessoal um pouco sobre isso, sobre assim, utilize o limite de operações a seu favor, para fazer as compras, em vez de tomar empréstimos na praça. Por favor. Eu vou tentar ser sempre o mais sintético possível nas minhas respostas, porque eu estou vendo que vai vir uma quantidade. Então, de maneira muito simples, qual é a maneira correta de se trabalhar um limite de operações? É você entendendo que você tem que fazer a operação. Agora, para poder fazer a operação, é fundamental que você coloque essa balança a seu favor. Tem gente que não gosta de comprar na frente de vender, porque tem uma resistência de dever. Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você está dentro do limite que te foi dado para operar, você não está devendo. Você passará a dever se você não quiser pagar. Você entende a diferença disso? E quando você compra mais do que o que você vende, isso quer dizer que você colocou a balança em seu favor financeiramente, porque você economizou dinheiro. Você comprou muito em permuta, você economizou dinheiro. Você lembra do racional aqui 68 e 32? É a mesma coisa. Toda vez que eu aumento a banda dos 68, eu vou para 69, para 70, o nosso objetivo lá em casa é chegar em 75 esse ano, de 2026. Isso quer dizer que eu estou colocando a balança em meu favor. Então use, porque o limite foi calculado baseado no que a gente acredita que você dá conta de vender. Então use, mas use de maneira estratégica. Se você tem período que é mais importante para você vender, não perde o período bom do você vender para você vender, não. Em permuta vende, porque isso pode te fazer falta na hora que você precisar de limite de operações lá na frente. Expliquei? Sim, perfeitamente. Já chegaram aqui algumas perguntas, Léo, e aqui eu tenho uma sinergia de 2 perguntas, que é a pergunta do Wagner, da WM Consult, e também a pergunta do Circo de Ideias, do Luiz Cláudio. Eles falam com relação a somente comprar na plataforma depois que vender porque tem medo. E aqui a pergunta que vem do Luiz Cláudio é muito legal, porque ele fala assim: como o clube de permuta é uma plataforma que alavanca as empresas, qual é o impedimento que existe hoje de se comprar em várias praças do Brasil estando associado somente em frente? 2 excelentes perguntas. Acho que a primeira eu já comecei respondendo quando eu digo que você não tem que ter medo dentro do limite que você está operando. A segunda questão aqui é qual que é a dificuldade de operar em qualquer lugar do Brasil. É muito simples você entender essa conta. Todas as cidades em que nós entramos e fazemos as nossas operações funcionarem, nós entregamos o limite de operação em uma praça que a gente não conhece e que normalmente opera ou vai operar menos no começo e depois operar mais. Então vamos pegar um exemplo usando Franca como case. Se eu abro o limite de operações de Franca para que todas as
autoridades do clube de permuta possam vir comprar em franca tudo aquilo que é de utilização irrestrita. O que a gente chama de utilização irrestrita? É que não está preso geograficamente a um lugar. De novo, eu vou usar um exemplo daquilo que eu uso, ótica 5G. Eu posso comprar e ela pode vender para qualquer lugar do Brasil, porque é só ela mandar para o Sedex, igual ela mandou para minha casa, certo? Vem Belo Horizonte aqui, que tem 313 empresas, contra as suas 144, e compra tudo da ótica 5G. Aí quando você precisa de um óculos, não tem. Aí você encontra com a Gabriela nos almoços e fala assim, mas eu não tenho limite, mas eu não tenho limite, eu não tenho limite. Aí você começa a parar de ir no lugar, porque você não tem limite, não tem limite, não tem limite. Aí quando eu te chamar para poder participar de um evento, você fala assim, não vou, por quê? Ninguém tem limite. É por isso, nós somos uma plataforma de relacionamento que gera negócio. Para nós o relacionamento é mais importante que o negócio. É por isso que a gente deixa circunscrito cada limite de operações à sua cidade. O que não quer dizer que seja a ótica 5G ou qualquer empresa de Franca, como nós já temos empresas aqui de Franca, que operam em outros lugares. Mas ela vai receber um outro limite para lá ela poder comprar, lá ela poder vender. Expliquei? Perfeitamente. Aqui eu também tenho duas perguntas que dão um bom caldo, Mel. Eu tenho aqui a pergunta do Paulinho Cowboy e também da Anana, da Ciamara Terapias. Pelo que eu entendi, a Anana ainda não é associada e ela traz o seguinte: sou terapeuta empreendedor e gostaria de alavancar no negócio de terapias. O clube pode me ajudar, me apoiar na alavancagem? E o Paulinho traz o seguinte: como vender em permuta, como furar essa bolha se o cliente não conhece? Então, aqui nós temos uma empresa que ainda não está na plataforma e o Paulinho, que já é associado nosso há muito tempo, falando assim, tá, mas como fazer para furar essa bolha se o cliente não conhece? Alana, quem é a Alana? Vou falar para você. Nós só não temos condição de te apoiar como eu quero te apoiar. Porque o clube de permuta, ele nasceu para poder resolver um problema meu. Foi um cuidado. Se eu não conseguisse sair de todas as permutas que eu tinha, muito provavelmente eu quebraria rico em permuta. Quando o clube de permuta nasce, ele nasce para resolver dor de empreendedor. E vou falar uma coisa para você, Alana, que serve para todo mundo, aqui em Franca, serve para qualquer lugar onde eu encontro empresário. Os problemas de cada um de vocês, nossos, são todos iguais. São todos iguais. Ah não, Léo, é completamente diferente o meu problema do grande supermercadista. Não é. Não é. A diferença é o tamanho do boleto que cada um tem que pagar para poder resolver. O problema é o mesmo. Exatamente o mesmo. Alguém aqui tem problema de contratar pessoas? Alguém aqui tem problema de poder fazer alavancagem de vendas? Alguém aqui tem problema de posicionamento de marketing? Alguém aqui tem problema de contratar um vendedor de maneira específica? Alguém tem dificuldade de encontrar ponto? Alguém precisa de um RH que seja eficiente e que as pessoas que são contratadas pelo nosso RH perduram na nossa empresa por mais de 8 meses? Falei alguma coisa que é novidade para alguém aqui? Não. É sempre as mesmas coisas. E Alana, eu vou te dizer, alavancar negócio tem sempre duas perspectivas. É você gerar endividamento para poder aumentar, ou você gerar relacionamento para poder aumentar e ampliar os negócios naturalmente dentro do seu negócio. Nesses dois casos, eu particularmente não conheço uma ferramenta melhor do que a nossa. Porque a gente faz você se encontrar com empresários que têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e que possuem a mesma moeda. E onde todo mundo tem interesse pela mesma moeda, porque precisamos do equilíbrio para poder continuar. Então, não só resolvemos, como queremos resolver. Se for esse o incentivo, gostaria muito de assinar sua ficha para você ser associado. Paulinho, cadê você? Não podia ser diferente, né? Paulinho Cowboy. Sinta o drama. Paulinho, deixa eu te perguntar um negócio. Por que nós vamos querer furar uma bolha e apresentar para a pessoa a permuta? Não precisa, gente. Você apresenta a permuta quando você estiver atendendo a demanda deste moço aqui, que é, em cada almoço o negócio gastou, ele fala assim, eu quero que você faça indicação de empresas. Deixa este moço e o time dele avançar nessa bolha. O que eu te mostrei aqui hoje não tem nada a ver com permuta. Para que é isso? Você acabou de mostrar um percentual de 68 contra 32. Eu te mostrei dinheiros, no plural. Dinheiros. Dinheiro é uma unidade monetária que tem confiança e passa de mão em mão para adquirir produtos e serviços. Esquece permuta. Tira o medo e a vergonha e pergunta para o cara, você vai fazer o que com o meu dinheiro?
Porque eu tenho dinheiro de tudo quanto é lado. Você pode falar com muita alegria: eu sou milionário, eu tenho o dinheiro que eu quiser, eu tenho dinheiros. Você tem dinheiro, eu tenho dinheiros. Você tem um problema, porque você só pode administrar no banco. Eu tenho dinheiros, eu tenho planilhas, eu tenho bancos. Você tem, Paulinho, bancos, dinheiros. Você tem a minha moeda, você tem o seu negócio, você tem reais eventualmente, mas tudo isso são dinheiros. Então não queira vender para o outro. Com isso eu encerro. Não queira vender para o outro algo que o racional não vai acompanhar. Vocês lembram do que meu pai falou? Eu vou falar de novo para você. Ele trabalha com permuta, filho. Não está quebrado, não é pobre, só é mais inteligente que o resto. Então você tem essa moeda na mão, faça uso dela. Não queira explicar para o outro como é que é. Simplesmente pega o poder transformacional que essa moeda tem e entrega para ele o que ele precisa e compra em permuta. Obrigado pela presença de vocês, gente. E agora, para encerrar o nosso evento, a gente, como de praxe, a gente vai entregar aqui para o Mel uma placa onde a gente agradece, né, formalmente a ele pelo tempo e pela disponibilidade dele em vir e principalmente pela colaboração que ele pôde trazer para todos nós, né? Obrigado mais uma vez. E além disso, a gente também tem um mimo, que não por acaso ficou muito comum aqui na nossa plataforma no Segredo do Chefe, que foi algo super personalizado, pensado para ele, meu. Por favor, abra, que a gente quer ver o seu rosto de surpresa ao ver o... Vai de cabeça para baixo. Aí, gente. Minha máquina. O universo dele todinho está aqui na mão dele agora. Bom, amigos, mais uma vez agradecendo a todos pela presença. 13 horas e 56 minutos, como sempre, respeitando religiosamente o horário aqui no Clube de Permuta. Lembrando que estamos aí de volta com o primeiro evento do ano. Mês que vem a gente já volta, retoma os negócios gastrô, onde poderemos almoçar mais intimamente com todos os associados, que vocês possam inspirar novas empresas a virem para poder fazer parte do Clube de Permuta, para que eles possam definitivamente comprar muito mais utilizando aqueles recursos que eles já têm. Essa grande sacada está mais do que provada aqui pelo Mel. E mais uma vez, finalizando, agradecendo pela presença e que todos nós tenhamos um ano de 2026 maravilhoso, de muita prosperidade e muitos negócios. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Deixa uma mensagem para nós, para todos os empreendedores, empresários de Franca e região, trazendo essa novidade e esse começo de 2026 para nós. Obrigado mais uma vez pela presença sempre marcante nos nossos eventos, principalmente por ser associada e sempre prestigiando. Foi uma alegria muito grande receber o Mel aqui no nosso Segredo do Chefe, aqui em Franca. Uma agenda muito concorrida. Nada melhor do que começar o ano com o pé direito, né? Trazendo uma palestra tão inspiradora, onde a gente pode ser muito mais criativo, abrir a mentalidade para a gente poder usar muito melhor os recursos que estão à nossa disposição, justamente para que a gente possa tirar um proveito melhor, não só dos recursos financeiros que temos, mas também, principalmente, dos relacionamentos que o Clube de Permuta gera. Então, assim, foi um excelente início de ano, porque prosperidade é algo que a gente consegue conquistar de várias formas. E o Clube de Permuta sempre vai acreditar no relacionamento, no bom relacionamento entre as empresas e, lógico, né, utilizando o que a gente tem para comprar o que a gente precisa. Vamos estar junto esse ano inteiro, se Deus quiser, e que seja maravilhoso para todos nós. Obrigada. Tá aí, a Lute Conta convida você para conhecer essa plataforma maravilhosa. Exatamente. Tudo de bom. Obrigado, Mu.